Boa tarde. Fala, Jonathan. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu só salvar um comentário aqui. Toda vez eu faço isso. Fala! Boa tarde, tudo bem? E aí? Tá me ouvindo bem aí? Você tá me ouvindo bem? Tá no Tô bem, tá escritório, normal. Jonathan? Tô no escritório. Putz, cara que trabalha demais é outro padrão, né, cara? Outra vida, né? Outra vida. Ô, Jonathan, primeiro, Oi, obrigado, viu, cara, por aceitar imagina, essa live muito imagina. especial. Vocês são os grandes parceiros nossos aí. E é isso, cara. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ajudar em alguma coisa aí, né? Claro, cara, tô com um monte de colinha aqui, porque falar do Brasil como exportador de alimentos não é tarefa fácil, né? Devido ao grande É volume aí verdade. de trabalho aí do produtor, do industrial, enfim, todo mundo tá ligado aí ao agronegócio. É que você vem fazendo umas lives aí com uns nomes, né? Tipo, Adriano Patucci, né? Lutero Pereira, entendeu? Então, Aí eu e já tô meio só, intimidado, né? só cara top. Hoje a gente tem mais um aqui, cara. Que isso. Ah, mas Mas vai ser legal. legal. Ah, beleza. Vamos começar? Você que manda. Ô, Você tá Jonathan, no controle. formalmente agradeço em nome da Forester aí. Imagina. Você e a advocacia são grandes parceiros nossos e estamos junto, cara, para levar aí Sim, mais com uma certeza. ferramenta de gestão e jurídica, enfim, todo o suporte aí para o agronegócio, não só produtor, como indústria, Sem serviço e dúvida. comércio, né? Sem dúvida. Falar um pouquinho. Eu te falei que vou falar apenas 15 minutos e vou deixar o resto com você. Então, se você me corta, por favor, que eu acabei Fica frio. levantando muitas informações, cara. Eu acho que é importante a gente colocar isso daí para quem vai ouvir agora ao vivo e também vai ficar gravado, vai lá para o canal do YouTube. Então, muita gente vai consultar isso depois, né? O Brasil ele é reconhecido internacionalmente por ser um grande produtor de alimentos e um grande exportador. Né? Nos últimos 60 anos aí, o Brasil com grande investimento, Ministério, Embrapa, temos aqui o IAPAR no Paraná, o IAC em Campinas, enfim. Pelo Brasil temos muitos aí que auxiliaram nesses 60 anos do Brasil se tornar autossuficiente em produção de alimentos. O Brasil só não é, e aí você pegar, não sei se eu vou te pegar de surpresa, mas o Brasil só não é autossuficiente no trigo. No No trigo. trigo. O sul, aqui, a nossa região também plantava muito trigo, mas questão climática, enfim. O Brasil não é autossuficiente apenas no trigo. Mas a E olha que a Embrapa, gente bebe cerveja, hein? Hã? muita cerveja de trigo, né? Mas, cara, a Embrapa não para, né? Então, a Embrapa Entendi. lá no Matopiba já fez um trabalho e já desenvolveu uma variedade de trigo para ser plantado lá. O Matopiba é aquela região que compreende o Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia, né? Que é a nova fronteira agrícola aí do país. Exatamente, cara. Aquela região ali é a gente ouve falar bastante. Eu fiz uma visita ano passado, acho que eu comentei com você ali em Bento, né? Sim, E os caras têm duas safras no ano de uva. lá no Por quê? Nordeste, Porque né? exato, uma safra é aqui e outra safra é lá, né? Elas se intercalam durante o ano, Sim. né? Se eu não me engano, o comentário foi até que tipo era, acho que um dos lugares do mundo que conseguia ter duas safras, assim, era uma coisa assim diferenciada o fato de ter duas safras. Sim. E justamente nesse local aí, ou próximo ali, esse local que você está falando. Então, e o Brasil, cara, ele não é. Até trouxe um ranking das top exportações aqui para falar para o pessoal. Quais são as top 10 exportações aí do Brasil em alimentos, né? Soja, celulose, milho, carne bovina, frango, farelo de soja e café. Mas também somos
exportadores de suco de laranja, açúcar, tem o Sim. etanol, não é alimento, mas vem do agro, enfim. Eu acho que suco de laranja a gente é o maior exportador do Maior mundo. exportador. O Brasil hoje é o maior produtor de soja e maior exportador de soja. O maior produtor de café, maior exportador de café. O maior produtor de laranja, o maior exportador de suco de laranja. O maior produtor de cana e o maior exportador de açúcar. Somos os maiores exportadores de carne bovina, suína e aves, mas não somos os maiores produtores, mas somos os maiores exportadores, né? O grande destino hoje, 30% das nossas exportações é China, China, né? É um grande parceiro comercial brasileiro aí, sem enfim. dúvida. Mas também temos, cara, carne, fruta, biscoito, chocolate, vinho. Temos hoje o melhor espumante do mundo, que é o Casa Valduga Sim, 130, né? Você conheceu a Casa verdade. Valduga, né? Conheci, fui lá. E cachaça, cara. Exportamos muita cachaça, cachaça tipicamente brasileira. Eu prefiro uma cachaça do que um uísque. Esse você gosta, né? Gosto muito. E sem Ai, contar a ai. indústria biocombustível, né? O Brasil hoje fornece álcool, etanol para a Fórmula Indy, para você ter uma ideia da importância aí do Brasil no mercado, né? Mas o Brasil ainda tem muito para aumentar as exportações. Se pegar o top 10 de exportadores, o Brasil está em 27º lugar. Então, a gente, 27º. 27º. Ó, somos os maiores na soja, no café, no suco de laranja, mas ainda somos o 27º em volume de exportação, né, em bilhões de dólares. A China é a primeira, né? A China tem... O mercado chinês aí é muito forte, né? Um grande parceiro. E, enfim, mas o Brasil está fazendo um trabalho aí de melhoria, de abertura de mercado, porque assim, o Brasil é um importante player no mercado internacional de exportação, só que ainda não é tão reconhecido mundialmente, porque o Brasil exporta muito, mas para poucos. Então, se você pegar, por exemplo, o Ministério da Agricultura, só nesse último ano aí, 2019, esse comecinho em 2020, fez uma abertura de 65 novos mercados para os produtos Nossa. brasileiros, sendo 30 só esse ano. Então, a gente vê, você sabe muito bem, eu coordeno um programa da Apex Brasil também, então a gente vê um aprofundamento para variar mercados. A China vai continuar por muito tempo sendo o nosso principal parceiro, né? De parceiros, quem que nós temos aí? China, Estados Unidos, Países Baixos e Argentina, são os nossos maiores parceiros. Mas o Brasil está buscando diversificar tudo isso e aumentando exponencialmente. Você imagina, abrir 60 mercados por ano até 2022, para onde que nós vamos, né? Vamos aumentar muita coisa, isso vai ser fantástico. Se Deus quiser. Vamos E, junto. e abrindo o mercado, cara, isso é dólar aqui para dentro. O pessoal fala, mas o Brasil está exportando muita commodity. Tudo bem, mas a gente tem que olhar o que o parceiro quer comprar. Então o Brasil perdeu um pouquinho o time de começar a vender farelo na China. E vamos tentar diversificar o mercado aí para outros locais, outras coisas, sendo biscoitos, enfim, produtos mais manufaturados com maior valor agregado. Valor agregado, né? Essa é uma falha do nosso mercado ainda, né? Sim, Acho que até pelo custo, né? sim. Mas é assim, o industrial brasileiro, assim como o produtor rural, esse ano o produtor está comemorando, ultrapassamos os Estados Unidos como o maior produtor de soja do mundo, apesar de ter seca no sul e ter um probleminha no começo do plantio da soja no Nordeste, conseguimos ultrapassar. Eu fiz um tour pelo Brasil aí no fim do ano passado e acabei É, identificando alguns pontos de seca, alguns pontos de problema climático, mas sim. conseguimos. Era uma liderança que o Brasil galgava já há muito tempo, ser o líder na soja. O maior exportador também queria ser o maior produtor para fazer, né? Aquele parzinho gostoso que o brasileiro gosta, né? Maior do café, maior exportação, maior da soja, maior exportador, enfim. É isso aí que o Brasil está buscando, né? E, enfim, o Jonathan, isso era o que eu queria falar de exportação era basicamente isso, trazer esses Sim. destaques com relação à abertura de mercado. Eu trouxe alguns exemplos aqui.
nos meus 15 minutos, eu Tá vou... dentro, Tô fica dentro, tô tranquilo. dentro. Tá Eu dentro. trouxe alguns exemplos dessa abertura de mercado para maior nicho e maior valor agregado nos produtos. Então, eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, 2019, dentro desses 65 novos mercados que o Brasil abriu no último ano. O Brasil, por exemplo, 2019, Canadá, abriu mercado para material genético bovino. Equador, bovino vivo. Peru, farinha e subprodutos de aves. México, couro e pele de animal. E arroz beneficiado. Guiana, muda de coco. Argentina, abacate, carne suína, peixe Olha só. vivo e semente de milheto. Então, não é aquele produto super manufaturado, mas já passa por um processo interno aqui no Brasil, o Brasil agregando um pouquinho mais de valor para essa mercadoria. 2019 também, Marrocos, pescado. Quando a gente fala aí de exportação, o pescado me fez lembrar uma situação. Por conta da Ah, pandemia, cara, o Brasil não arrefeceu suas exportações, pelo contrário, aumentamos. Mas alguns setores vêm com problema. Flores com problema, sim. HF, que é hortifruti, com problema, e os pescados. Então, essa abertura de mercado aqui para o Marrocos, para o pescado brasileiro, é fantástico. Dá uma mão aí, né? O mercado interno com problema, abertura de exportação Vou te ajuda, falar né? o que que eu lembrei do pescado. Fala aí. Daquele filhote que a gente comeu lá em Piracicaba. Você viu que eu postei a foto, né? Eita, tava bom demais, hein? Bom Na beira demais, do cara. rio. Infelizmente, Legal. eu ia te chamar, ia ter mais 2 eventos lá, bacana, cara. Mas agora tá tudo online, mas é Tá, chato que online é, não tem o Rio Piracicaba e não tem a Rua do Porto, né? pois é, exatamente. Legal. Mas enfim, cara. E outro destaque aqui que eu trouxe aqui, separei, por exemplo, o Brasil abriu mercado para castanha, que é a castanha do Pará, né? Que quando vende a castanha Sim. do Brasil, para a Arábia Saudita, castanha de Baru, torrado e chamate torrado para a Coreia do Sul. Então, você pode ver que são produtos mais já passam por um certo industrialização, né? Em 2020, folhas de tabaco para o Irã, lácteos para o Japão, carne bovina, uma reabertura para o Kuwait. São exemplos, tá? Gergelim para a Sim. Índia, leite e produtos lácteos para a Tailândia. O leite também está com muito problema. Por conta dessa pandemia toda, o setor vem sofrendo um pouquinho. E produtos lácteos para a Austrália. Então, assim, são alguns exemplos que eu achei interessante trazer para esse nosso bate-papo aí sobre exportação, tributação, que é para o pessoal ter um parâmetro aí do que esse poder que o Brasil tem como grande player, né, de Sim. produtor de alimentos. Como diz E o a tendência nosso... é crescer, né? Sim, a tendência é crescer. Abrir uns 65 mercados em um ano, cara. Então você imagina se É, o país continuar focando em abertura de mercado, né? ó, a Carol entrou aí, agora a gente não pode gaguejar mais. Ah, e nem falar da Rua do Porto lá em Piracicaba, hein? E eu lembro que a gente foi no. Nós fomos juntos, você foi aquele congresso do agronegócio da UAB ali em Curitiba, acho que em 2018. Não Você foi com foi, a foi gente, não o foi? Tobias, o Lutero. Eu tava viajando, cara. Fomos eu, o Tobias, o Adriano. Isso. Mas foi muito interessante os principais pontos, né? E todos voltados para esse sentido, né? A capacidade que nosso país tem ainda de crescer, mesmo não aumentando a área, né? Falando necessariamente de plantio, mesmo não, mas não só plantio, né? Sim, Bovino também e tal, todo pasto, né? sim. Mesmo sem aumentar a área, a gente tem uma capacidade enorme de evoluir, de crescer, de melhorar a produtividade, que é uma coisa que o Brasil acho que tem evoluído muito, né? Você pode dizer muito melhor do que eu, mas hoje o agro é tecnologia pura, Sim. não é? Sim, eu sempre falo, E eu tenho um bordão, Theo, é um bordão que eu copiei e melhorei, tá? Então, eu sempre falo, o agro brasileiro ele é inovador, criativo e sustentável. Inovador, por tanta inovação que o agronegócio traz para
para o país e para o campo, propriamente dito. Criativo, porque com a infraestrutura que o país tem, cara, ser o maior exportador de soja, maior exportador de café, maior exportador de suco de laranja, Exatamente. tem que ser muito criativo. Primeiro, para tirar o produto da lavoura e sustentável, cara. Hoje é o dia do meio ambiente, dia 5 de junho. Sim, é verdade. Né? Até o presidente postou aquele quadrozinho onde que mostra, né? O Brasil é tudo isso em apenas 7% do território. Então, você imagina, a gente tem 65% do país é bloqueado, não dá para mexer. Mas se tudo isso acontece em 7% do território, cara, você imagina com uma abertura gradual em pastagem degradada, o que o país pode virar nos próximos, não falo 50, cara, porque 50 anos muita coisa muda, mas nos próximos 10 anos. Não é verdade? Parafraseando o Roberto Rodrigues, né, o nosso ex-ministro da Agricultura, o agro é paz, né? O agro é paz porque não deixa a fome no mundo. E o Brasil é o grande responsável por tudo isso. Sim. Segundo o Ministério da Agricultura, cara, o agronegócio brasileiro alimenta 1 bilhão de pessoas. Nossa, a gente não faz nem ideia. Né? Em 7% do território. 7%. Então, imagina. Temos muito a fazer aí para evoluir, né? E assim, Jonathan, falando em exportação, a gente lembra de tributos, não é verdade? Divisas. E, enfim, você deu até uma risadinha, né? Começou a entrar na sua praia. Um pouco mais. Mas vamos falar um pouquinho de tributos, né? Especialmente da exportação. Sim. Né? Na verdade, assim, a gente não vai abordar profundamente os temas, é mais um bate-papo. Sim. E acho que a gente, embora eu seja uma pessoa nova, né? Você consegue ver. Claro. Somos novíssimos. Novos ainda. Mas eu já trabalho com direito tributário há 8 anos, não é muito também, mas é exclusivamente com direito tributário. Então, a gente já conseguiu ter algumas experiências muito legais, e inclusive na área do agronegócio, né? E, assim, muitas coisas acontecendo da forma, vamos dizer assim, equivocada, né? E por quê? Porque o papel da Receita Federal ela é fiscalizar, é arrecadar, e a interpretação, quando é possível, ela sempre vai trazer para o lado da tributação, né? E aí vem os grandes debates, as grandes discussões, por exemplo, aquela discussão do Fundo Rural, né, que levou anos Sim. a fio, né? E, na verdade, no projeto, naquele caso do Fundo Rural, no processo do julgamento, a Receita Federal foi fazendo lobby com o governo e foi ajustando a legislação. Sim. Né? E daí veio a decisão agora em 2017, a partir de 2010, com a lei 12.000, enfim, 10.000 alguma coisa, o Fundo Rural ele passa a ser constitucional e dali para frente acabou a briga. Né? E continua. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer? O papel da Receita Federal é realmente lutar pela tributação. E aí a gente vê também, na parte das operações de exportações, uma série de situações em que, no meu ponto de vista, são equivocados. Né? O Brasil não é diferente dos outros países. No mercado internacional, quer estimular as exportações. Né? Então, ele trabalha com o chamado princípio do destino. O que isso quer dizer? A gente, no mercado internacional, esquece agora mercado nacional, né? Mas no mercado internacional, para a gente ter um pouco de concorrência, de poder concorrer com os demais mercados, a gente não pode chamar o que a gente chama de exportar tributos. Sim. Né? Então, a Constituição, desde a Constituição, já vem o que a gente chama de imunidade tributária, porque vem da Constituição, mas assim, em síntese, não posso tributar as exportações. Né? Lei Candir, né? Também. Só que essa regra, ela vem da Constituição, entendeu?
ela vem da Constituição para as contribuições previdenciárias federais, né, como, por exemplo, o Fundo Rural, PIS/COFINS, e vem também para o ICMS. Depois a lei Candir ela ratifica, Sim. né, ela confirma, não, ó, a exportação não pode ter a tributação, tem que ter a exoneração, né? Basicamente é isso. Como vem da Constituição, a gente chama de imunidade tributária, não de uma isenção, né? E, Questão técnica, sim. né, não é muito relevante. E como funciona a tributação das operações de exportação no Brasil? Então, eu ia adentrar nisso já, porque assim, nesse sentido que eu estava falando, via de regra, né, as exportações elas têm que ser desoneradas, né? Não pode haver a tributação delas, senão a gente não consegue concorrer no mercado, né? O princípio do destino que eu falei é que elas devem ser tributadas no país de destino. Então a saída aqui ela não vai ser tributada. Então via de regra é assim, né? Mas assim, o mercado, quem opera com o mercado de exportação, ele é muito bem regulado, né? A Receita Federal, ela controla tudo muito de perto, os sistemas, né? Tem que ter o Siscomex, tem que ter autorização para isso e não sei o quê. Então, a Receita ela acompanha muito de perto isso, é um sistema Sim. fechado, né? É bem, assim, burocrático. Então, assim, quem tem a capacidade de exportar diretamente são grandes empresas, né? Ou empresas especializadas para esse fim, que são as tradings, né? Mas, por exemplo, uma Bunge da vida, uma Louis Dreyfus da vida, esses caras exportam, né? São empresas internacionais, para começar, com uma super estrutura, não é? Então, esses caras, eles têm condição de ter esse aparato, né, para eles exportarem diretamente, né? Mas a grande maioria dos exportadores do agronegócio não tem, não tem nem por que ter, não é necessário, isso é custoso, né? Isso custa dinheiro. Então são feitas as chamadas exportações indiretas. Sim. Né? Deixa eu Então só quando fazer você... uma ressalva. Falando do agro commodity, né? Porque produto manufaturado a gente tem a Apex com o apoio dela, que daí consegue impulsionar um pouquinho mais as indústrias menores aí, né? Fazer um... Até você pode me ajudar um pouco com isso, como é que é a realidade lá da Apex, do ainda PAYEX, do né? PAYEX, que é o programa de O qualificação. PAYEX é vinculado à Apex, né? Na verdade, o PAYEX ele é um programa da Apex Brasil, né? Um dos, que é o Entendi. programa de qualificação para exportação, que é o passo inicial ali para exportação. Então a gente tem muito trabalho, cara, mas já tem empresa média e pequena exportando. Micro, pequena empresa. Entendi. Né? Mas você sabe do que eu estou falando, Sim, né? A sim. questão da burocracia, né? Claro. Mas você está me dizendo assim, a parte do manufaturado já é mais tranquila. Mais é isso que tranquilo você tá do que, dizendo, né? de repente, grandes volumes, né? De produto commodity, né? Isso, a experiência que eu tenho é um pouco mais nesse mercado, Sim. né? Geralmente eu atendo, um pouco da experiência que eu tenho são os cerealistas, né? Então, o cerealista tem o seguinte papel, ele compra de 50 produtores rurais, forma lotes, né? E exporta. Geralmente, nem eles exportam direto, né? Grandes cerealistas, eles não são poucas que exportam diretos, ou as maiores, não vou dizer poucas, mas as grandes mesmo. Né? Tem muitas cerealistas que não vão exportar, eles vão exportar via trade. Né? Então, aí são as chamadas exportações indiretas. Né? E aí começa a confusão. É aí que a gente quer chegar. Né? Mas voltando um pouquinho, que você me perguntou quais são os tributos aplicados na exportação ali. Assim, basicamente, os mais relevantes, vamos falar assim, né? O Fundo Rural, né? Fundo Rural, o PIS/COFINS para as empresas, né? As PJs, né? Eu estava falando, por exemplo, as cerealistas, né? E o ICMS, né? O ICMS também ele é muito relevante nessas operações, talvez o mais relevante, né? Só que o problema é realmente na questão das exportações indiretas, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais nesse contexto,
né? Porque esse realmente tem sido o problema. Porque quando é exportação direta, né? Então, assim, vamos falar da uma Louis Dreyfus da vida. A exportação direta, ela está fazendo exportação lá para outra filial dela ou para outra Sim, empresa internacional, é tranquilo, é imune, né, tributariamente falando, e pronto. Então, não vai ter incidência lá do PIS/COFINS, não vai ter incidência lá, claro, ali não seria o caso do Fundo Rural, mas não vai ter incidência lá do Fundo Rural, não teria se fosse o caso, não vai ter incidência do ICMS nas operações, entendeu? aham, Então, o problema são as exportações indiretas. E é a grande maioria. Né? É aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Né? Eu sei que trabalha também com agronegócio. Né? Então, você vai vender para as grandes trades no mercado aí. Né? A Bunge, Cocamar, enfim, outras, Lloyds Dreyfus, sim, né? Mas, assim, qual que é o controle que tem de que a sua operação vai ser exportada, necessariamente? Né? Você me falou assim, poxa, eu aqui eu não tenho. Mas será que a gente não conseguiria ter? Porque daí você começa a falar em não pagar o fundo rural, né? Não pagar eventualmente, se for dependendo da situação, não pagar o PIS/COFINS, não pagar o ICMS. Por quê? Porque é uma operação para exportação. Né? E é sobre isso que eu sim, quero falar um pouquinho mais, né? Porque é relevante, eu acho, saber, seja porque a informação pode trazer novos modelos de negócios, né? Que vão trazer algum tipo de rentabilidade, de economia, mas também para saber se posicionar frente à Receita Federal, porque, como eu falei no começo, a Receita Federal ela vai sempre se posicionar de forma a aumentar a arrecadação, é o papel dela. sim. Né? A gente não pode condená-la por isso. Né? E aí eu queria orientá-los um pouquinho, até comentar sobre algumas coisas aqui que são importantes, que já foram definidas pelo STF. Hoje a gente pode falar, todo mundo sabe quem são os caras lá. Teve uma decisão agora em fevereiro bem importante sobre esse tema que a gente está falando e Sim. tal. Né? E como que é, então, a tributação do agronegócio que terminam com as exportações? Estou mandar só um alô para a ProSoja do Paraná que está nos acompanhando aqui, pessoal Legal, da legal. ProSoja. Pessoal, às vezes se eu não for muito claro, ou, ou o Nivaldo também, que às vezes não for muito claro. Mandem perguntas, Sim, né? É legal a gente estar interagindo aí com vocês, né? Mandem perguntas para a gente tentar responder. Mas então, como eu estava te falando, a questão da tributação das exportações, né? O problema são as indiretas. Então, é uma situação que tem que ter alguns cuidados, porque às vezes você está sendo tributado indevidamente, né? A experiência, por exemplo, que eu tive há 2 anos atrás, a gente foi atender uma cerealista, como eu falei, ali no Mato Grosso do Sul. É uma cerealista relativamente grande, mas também assim não é aquelas enormes, né? sim. Então ela vendia, por exemplo, para a Bunge, né? Era uma dos clientes delas, né? Ela vendia, por exemplo, para a Cocamar aqui, né? E essa operação dela era para fins de exportação. Né? Tanto que a nota fiscal, quando ela é emitida, ela tem um CFLP, é um código da operação, CFLP específico. E tem que ser assim. Né? Isso influencia na tributação, por exemplo, da operação do CMS. Né? Então, ela tinha a emissão da nota fiscal correta. Tá? Só que ela mandava a carga dela, os grãos, a soja, ela mandava para cá, né? Mandava para a Bung, né? E aí, enfim, por muitos anos isso aconteceu, e veio o fisco lá do Mato Grosso do Sul, chegou na empresa e pediu todas as notas, eles deram, CFOP ok, exportação, porque eles não estavam recolhendo o ICMS, né, por conta da imunidade. Ok, CFOP exportação, mas você precisa agora comprovar que essa carga foi exportada.
como que você vai comprovar que essa carga foi exportada se você entregou para uma Bunge da vida? E aí entrou lá no poxa, me fugiu o nome aqui, No armazém, aqueles, no armazém. mas tem um nome, Silo. aqueles, silo, tinha esquecido. Entrou lá no silo da Bunge, você vai saber o que que é seu, o que que não é, acabou, perdeu, assim, né? Sim, Enfim. Então, assim, você não consegue ter esse controle, não é? Mas existem algumas situações que você pode vamos dizer assim, se armar, tomar cuidado, para que você não sofra esse tipo de situação. Porque nesse caso, óbvio, eles não conseguiram sim, fazer essa comprovação. Foi solicitado alguns documentos para a Bung, a Bung respondeu nesse caso, mas assim, respondeu com o que eles podiam responder e o fiscal ele não aceitou aquilo como comprovação, naquele caso específico, e autuou, cara, um auto de ICMS assim, milionário, gigante. Né? Porque eram muitas operações e eram 5 anos que estavam sendo sim. fiscalizados. Né? Mas assim, por quê? Porque era uma espécie de exportação indireta. Né? Era feito não era via trading, né? As trades são aquelas empresas que trabalham só para fazer a exportação. Mas era uma comercial exportadora, ou seja, era uma Bung da vida. Aqui eu estou citando Bung como exemplo, Sim, tá? Por favor, não é. Né? Era uma Bung, uma Cocamar da vida, que arrecada de um monte de gente, de cooperados até, mas não só, né? E depois faz lá as negociações para fora do mercado nacional e vende. Né? Então, eram vendas para fins de exportação e que acabaram sendo tributadas. Né? Esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente teve foi uma outra cerealista aqui do Paraná, fez também uma operação via uma comercial exportadora, né? E depois foi fiscalizada pela Receita Federal agora, para pagar o PIS e COFINS. Né? E foi a mesma situação. Né? Não conseguiu. Naquele caso, a empresa tinha um pouco mais de documentação, de histórico das operações, e nós conseguimos demonstrar efetivamente que boa parte do que tinha sido objeto de autuação do fiscal realmente tinha sido exportado. A gente conseguiu casar toda a documentação, sim. né? E conseguimos ganhar. Mas foi a mesma situação. Né? Não conseguiram comprovar a exportação e acabaram sendo fiscalizados. Mas assim, via de regra, o que eu quero ressaltar? Né? Houve uma decisão recentemente do STF, agora em fevereiro, né? E naquela decisão ali, especificamente, era uma situação onde uma pessoa jurídica estava exportando via trading, né? Via comercial desculpa, via trading, ou seja, aquelas empresas Sim, que só intermediam a exportação. Né? Não é aquela comercial exportadora que compra de vários e a comercial exportadora é quem vende para o sim, exterior. Né? Não, essa daqui ela vendia para o exterior via trade. Tá? Mas assim, embora essa situação também é uma exportação direta, o STF decidiu, naquele caso, a favorável ao contribuinte, já vou explicar um pouquinho mais, mas trouxe ali alguns critérios muito importantes, né? Que é o que eu queria trabalhar e falar um pouquinho disso aqui, porque são cuidados que a gente pode começar, se não temos, começar a ter. Nós que eu digo, eu coloco, quando eu sou sim, advogado da pessoa, eu me coloco junto, né? Tô compartilhando a dor, né? sim. Mas é porque eu não sou produtor rural nem nada disso, não sou assim como você, né? Capaz. Mas, então a gente tem que tomar alguns Sim. cuidados, E né? quais são esses principais cuidados, John? No Exato. caso do exportador do agronegócio, quais são os principais cuidados aí que ele deve tomar numa operação, para que uma operação de exportação não seja tributada? Porque eu estou vendo, já está Mato Grosso, alguma coisa acontecendo aí que
Até o sojicultor não, vai ter que começar como se diz, a segurar o fio da meada, sabe? Começar a observar para onde que a É produção dele isso, vai, é isso, se vai ser exportada, porque isso. Mato A Grosso a gente, gente já está escutando alguma coisa nesse sentido. a gente sabe que a grande maioria, eu confesso que eu não lembro do número, talvez você até tenha aí, que você estudou bastante. Mas é o seu dia a dia também. Uhum. A grande maioria da soja, falando de soja, que é o principal produto exportado, Sim, commodity, né, tem milhos também e tal, mas a gente sabe que o forte é soja. a soja, acho que é soja, milho e café, se eu não me engano, nessa ordem, né? De commodities, se eu não me engano. Mas a soja é disparado na Sim, frente, sim. assim, Soja, né? milho, farelo de soja e café. Em café. Na ordem, né? Então a gente sabe que a grande maioria da produção nacional ela é exportada. Né? Alguma coisa é industrializada aqui, tipo, é realizado lá se tritura para fazer o farelo, Sim. a massa para fazer o óleo, né? E aí o produto exportado já é outro. É uma situação um pouquinho diferente, talvez, né? Mas a grande maioria ela é exportada. Então, assim, é o que você falou, tem que ter o cuidado com o lastro. Mas antes de entrar um pouquinho, especificamente nesses cuidados, eu queria só comentar assim, sobre a decisão do STF. Sim. Né? Então, assim, o que a Receita falava? Ó, aquela imunidade constitucional, a Receita Federal nesse caso, mas o entendimento que foi dado ali, tem uma aplicação bem abrangente. Mas a Receita Federal falava assim, aquela imunidade constitucional, ela só se aplica quando há exportação direta. Né? Então, assim, toda exportação indireta, que é a grande maciça maioria no Brasil, a Receita Federal queria tirar da imunidade, taca ele pau, taca ele Sim. tributo. Né? Então, isso chegou aí para o STF, processo, eu não me lembro a data, mas de 2013 foi reconhecido o que a gente chama, repercussão geral, Sim. tecnicamente falando, mas assim, ó, esse tema aqui é um tema relevante para toda a sociedade. Então, o que a gente decidir nesse processo é uma decisão que vai valer para todo o processo que tem esse tipo de discussão. Né? Isso se chama repercussão geral, lá no STF. Então, em 2013, eles reconheceram a repercussão geral desse tema, só que foi julgado agora. Então, agora, em fevereiro de 2020, saiu a decisão e eles decidiram favorável ao contribuinte. Falavam, opa, calma lá, o que é imune não é a operação, ou melhor, não se é o contribuinte, se é o produtor rural, se é A indústria. não, é a agroindústria, né? Não é eles que são imunes, mas a operação em si, o produto, quando ele é selecionado para exportação, ele é imune, né? Imune daqueles tributos que nós falamos lá, fundo rural, ICMS, PIS/COFINS, no caso federal, né? Então, assim, naquele caso, mesmo, o que o STF decidiu? Mesmo se eu faço uma exportação indireta, não pode haver a tributação das contribuições, que é fundo rural, Sim. PIS/COFINS, não pode haver, né, por consequência, não foi o que ficou decidido lá na decisão, porque a decisão estava só analisando tributos federais, fundo rural, PIS/COFINS, mas não pode haver também a incidência do ICMS, é uma consequência lógica, mesmo que seja uma exportação indireta. Então, isso foi uma decisão muito importante, no meu ponto de vista. Porque, como Sim. eu te falei, a Receita Federal está tributando. Ela está tributando, mesmo que seja venda específica para exportação. Por quê? Porque você vende para uma Bunge da vida, para uma Cocamar da vida, e ali você perde o fio da meada, porque Sim. aí entra lá nos depósitos deles e pronto. Né? E você fica com o quê? Você fica só com a nota de fiscal que você emitiu aqui. A nota fiscal que você emitiu aqui, geralmente, está tudo certo. Está Sim. lá informado o CFOP de exportação, está lá informado que vai ser exportado. Né? Mas a Receita Federal, ou o fiscal da Receita, seja federal ou estadual, ele quer saber assim, opa, mas comprova a exportação. E aí a grande dificuldade Sim. seja do agricultor,
seja das próprias cerealistas, né? No Da caso, no agroindústria caso, mesmo. no caso de commodity é difícil, porque como você É, falou, tudo se mistura, junta todos se um misturam, grande lote exatamente. e manda, né? Então, assim, via de regra, as exportações mesmo indiretas não podem ser tributadas pela federal, PIS/COFINS quando for PJ, Fundo Rural Geral, né, aí os agricultores, né, mas há responsabilidade ainda de quem compra, então do cerealista, da agroindústria, comprou, eles são responsáveis, e do ICMS, não pode haver. Mas assim, opa, mas e aí, como que eu faço? Voltando à pergunta, né, os principais Sim, cuidados do exportador. Embora o STF ele tenha decidido favorável ao contribuinte, ele destaca muito bem que a imunidade ela tem que ser ampla. Né? Eles entendem a interpretação que se dá é que realmente é uma interpretação ampla dessa imunidade. Por quê? Porque a gente quer favorecer o Brasil no mercado internacional. O objetivo é esse, o não objetivo é é? aquele do Então, nosso início, é ampliar mercado. E para ampliar mercado tem que ter preço exatamente. competitivo, né? Tem que ter preço. Sem Né? Se a preço gente começar a competitivo, exportar tributo, e daí? O que vai acontecer, Exatamente. Se a né? gente começar a exportar tributo, a gente está de fora. É o peixe fora d'água. Lógico, Entendeu? A concorrência já não é fácil, imagina a não. gente começar a exportar tributo. Então, esse sentido que eles entenderam, e assim, eu concordo, é Corretíssimo. isso, corretíssimo, né? Mas, é aí assim que eles deram a colher de chá para a Receita Federal, né? Para a Receita Estadual também. Ah, mas as obrigações acessórias têm que ser observadas. Hum, Né? Então, assim, quem que coloca as obrigações acessórias? É a Receita Federal. Isso, via de regra, não é pela lei. A lei coloca algumas obrigações acessórias, sim. Mas a Receita Federal, eventualmente, pode, por instrução normativa, né? Então, são normas que ela mesma publica, exigir algumas coisas. Né? E na área da exportação, isso existem inúmeras obrigações sim. acessórias. Né? Por exemplo, nesse caso da cerealista que eu comentei no Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu, buscando documento, no caso específico lá era com a Bung e com outras trades do mercado aí, a gente conseguiu, comercial exportadores, a gente conseguiu o seguinte, demonstrar que as notas fiscais de entrada foram as que foram exportadas. E por quê? Porque a norma da exportação, ela exige que o exportador, justamente por essas regras, ele informe tudo isso. Então, teoricamente você entra com a nota da sua empresa lá vamos falar da Bung de Sim, novo, você entra com a sua nota lá, e ela tem que identificar isso em todos os documentos relacionados à exportação. A sua nota. Então ela vai falar lá, ó, esse lote X que está indo para a China, que está indo para a sim. Índia, está indo para onde for, estão os lotes A, B, C, D, E, F dos agricultores rurais ou das cerealistas que entraram aqui. Então nós conseguimos isso naquele caso e nós conseguimos então demonstrar as exportações. Né? Então existem caminhos, mas de forma geral a percepção que eu tenho é que vocês, eu digo assim, vocês que estão negociando com as grandes empresas que vão exportar essas mercadorias, às vezes desconhecem a necessidade de algumas obrigações, né, de vocês terem isso para se resguardar de uma fiscalização. E elas também não informam, né? Porque essa obrigação ela existe justamente para proteger a ponta de entrada, Sim. os agricultores e os cerealistas. Tá? Se ela não fizer, ela não vai ter problema com isso. O que eu quero dizer? Se ela não informar a sua nota que entrou lá na exportação, ela não vai ter problema com isso, porque ela Mas fez outras obrigações. a ponta sim. Mas a entrada aqui, sim, porque você não vai conseguir demonstrar. Entendeu? Então, assim, falando agora objetivamente de algumas regras, né? Cuidado, Quando né? que
quando que eu vou estar resguardado, quando que eu vou estar protegido pela imunidade constitucional. Então, via de regra é o seguinte, tem que ser uma venda com fins de exportação. Então, eu tenho que estar ciente que essa venda é para exportação. E aí você pode me ajudar aqui como é que é essa negociação, que daí você pode falar um pouco da sua experiência. Como é que é essa negociação com as empresas que você vende. Se isso acontece ou se você conseguiria fazer dessa forma. Mas assim, a norma é o seguinte, eu preciso saber que essa venda ela é para exportação. Por quê? Porque a minha nota fiscal ela tem que sair com o código de exportação, o CFOP correto lá. Esse é o primeiro ponto. Né? Não sei se você quer colaborar aí sobre alguma coisa nesse sentido, como é que é essa negociação lá. Nós tem uma pergunta relativa do Bonese da ProSoja aqui, não sei se você está vendo na tela, que tem uma pergunta antes que eu também vou te fazer, mas está conseguindo ver ou quer que eu leia para você? Cara, leia aí, porque eu não sei qual que você está vendo. Eu estou conseguindo ver sim, mas eu não sei qual que você está vendo. Tá, a pergunta é, Jonathan, temos um passivo... É essa pergunta que você está vendo? Temos um passivo desses tributos das exportações, que as tradings, cooperativas, etc., foram imunes, mas foi cobrada do produtor. Né? A ProSoja, no caso aqui, está trabalhando para buscar esses impostos. No caso cooperativos, como comprovar que a minha soja foi exportada? Exatamente o que a gente estava falando, né? Só sendo bem direto a pergunta, se a fiscalização ali dos tributos que ele está falando for federal, por exemplo, PIS e COFINS, a Receita Federal há uma resistência, né? Mas assim, de forma geral, quando eu consigo trazer os memorandos de exportação, é um documento que ele é emitido imediatamente antes da exportação, tá? Existem outros documentos, tem declaração de exportação que quem está exportando tem que preencher e uma série de outros documentos que tem que colocar lá, né? Mas imediatamente a esses documentos, o memorando de exportação, ele é um documento que ele tem que ser enviado. Então, assim, daqui para frente, que o de trás talvez não consiga mais, mas daqui para frente, você que né, falando para a ProSoja especificamente, que é uma das maiores aí, associações do Brasil, e acompanha aí, sei lá, milhares de produtores rurais ou cerealistas, né? Isso tem que ter... O ideal é estar em contrato, se isso for possível, né? Aí a questão da realidade, que talvez você pode me ajudar um pouco mais, Nivaldo, da obrigação deles te darem, deles devolverem o chamado memorando de exportação. Ele é um documento que ele vamos dizer assim, ele comprova a exportação, ele não comprova necessariamente que é a sua carga, mas pela legislação de exportação, quem exportou ele tem a obrigação de informar, inclusive no memorando, essa informação da nota fiscal do lote, então a nota fiscal de entrada, que vai comprovar que é a minha nota, tem que estar também no memorando. Então tem que estar a informação da nota fiscal no memorando e na declaração de exportação, a DE, e nos outros documentos. O certo é colocar o caminho, eles teriam a obrigação de colocar o caminho todo dessa nota, desse lote, vamos chamar assim, até a exportação. Né? Só que assim, eventualmente não é feito, né? Até pelo volume, talvez, deles, eu não sei, né? Alguns são organizados, né? Vamos falar aí das grandes, são organizados, eles vão fazer isso, mas talvez nem todas são tão organizadas assim, ou por uma outra questão não colocam, enfim. Mas assim, eu da ponta, você aqui, o produtor rural que deu a entrada no produto, você só vai ter esse documento se eles te passarem. É um documento que eles vão fazer, né? Então, para evitar esse tipo de tributação, como o colega está falando ali, Bonese, o ideal é talvez até estar em contrato, se isso for possível, tá? Da obrigação deles te retornarem com esses documentos, sob responsabilidade depois deles responderem por um passivo. Tá? Eu estou sendo assim, tô sendo duro aqui como advogado, fazendo o papel que eu sugeriria. Mas assim, eu não sei se questões comerciais permitem esse tipo de negociação. Isso também tem que ser levado em conta. Né? Mas o ideal é que fosse, porque eles têm essa obrigação. Né? Então assim, o primeiro ponto, para eu não errar,
fazendo a venda para exportação, já no começo eu colocar o CFOP correto, que eu sei que essa venda, essa operação é para fins específicos de exportação. Segundo ponto, o que a lei fala, o que a norma me fala? Que eu tenho que mandar para um lugar de responsabilidade de quem está comprando e que vai exportar, mas de um lugar que seja específico para exportação. Como é que é o nome, cara? Desculpa, me dá uns de vez em quando aqui. Calma lá. Alfandegado. Ah, sim. Nossa, me deu um branco aqui agora, desculpa. Eu tenho que mandar para um lugar alfandegado, recinto alfandegado, a lei fala. Sim. Tá? Ou, se não for possível, como geralmente as operações, por exemplo, de soja dentro do estado, mesmo de outro estado vem para cá, por exemplo, essa que eu falei do Mato Grosso do Sul, ela não mandava lá para o porto, para o recinto alfandegado, ela mandava para cá. Sim, para trade. Né? Na verdade, ela mandava, por exemplo, para comercial exportadora. Sim, sim. Né? Mandava para Cocamar, para Bunge. Então, assim, isso tem que ser comunicado à Receita Federal, porque é possível que mande para outro lugar que não seja o porto, que tem um recinto alfandegado. Mas esse lugar ele tem que ser um lugar específico, onde provavelmente a Receita Federal vai fazer algum tipo de controle que ali está vindo realmente a sua carga, que ela vai ser dali remetida para exportação. Tá? Isso talvez seja um ponto mais difícil, mas assim, estamos falando de risco. Sim. Então assim, se não for dessa forma, há risco. Dessa forma não tem risco. Se não for dessa forma, pode ser que com outras comprovações, como eu estou dizendo, trazer a documentação, o lastro da operação, a Receita Federal ou eventualmente um juiz entenda que realmente foi um caso legítimo de exportação. Sim. Entendendo que foi um caso legítimo de exportação, tem que aplicar a imunidade. Tá? Mas se fizer dessa forma, não haverá risco. Né? Então, o segundo passo seria mandar para um lugar alfandegado ou um lugar específico, mesmo que não seja lá no porto, mas que essas grandes empresas elas devem ter para receber essa carga para exportação. Tá? E aí o terceiro passo é você ter o retorno da informação pela empresa que foi exportadora, que é o que eu chamei, é o nome do documento, Nivaldo, chama memorando de exportação. Sim. Então, o memorando de exportação é isso, é assim, a Receita, a empresa, ela exportou, esse memorando de exportação é um documento obrigatório que ela tem que fazer e ela teria que te enviar. Sim. Enviar, assim, para você, produtor ou cerealista. E, cara, não faz. Não. Não faz, e às vezes o cerealista não cobra isso. E quando for fiscalizado, isso vem fazer falta. Né? A gente conseguiu ganho quando a gente conseguiu levantar os memorandos de exportação. Aí a Receita Federal aceitou. O resto que a gente não conseguiu, porque não foi 100%, a gente teve que brigar e está brigando até hoje na justiça. Assim, eu entendo que há grandes chances de êxito, porque efetivamente houve a exportação. Mas sem o documento eu dependo das outras empresas me darem prova que isso foi exportado de fato. E aí tem um pulo do gato aqui também, que quando a discussão for PIS e COFINS, tá? A legislação ela é interessante porque se eu comprovar que eu fiz a emissão da nota para exportação e que eu mandei para um recinto alfandegado ou um outro recinto específico dessa empresa, né, como eu falei, ou é um recinto alfandegado que eu tenho que mandar, ou um recinto específico de controle, que a Receita Federal, vamos dizer assim, autoriza a ter fora de um lugar alfandegado, autoriza a ter esses recintos para receber esse tipo de operação. Se eu comprovei que eu mandei para esses lugares com CFOP certo, quando for PIS e COFINS, a legislação fala assim que a obrigação nesses casos não é mais minha, é da comercial exportadora. Ou seja, eu tomei os meus cuidados, emiti a nota certa, entreguei no lugar adequado. Sim. Né? Se não for comprovada a exportação depois, não vou ser eu que vou ser tributado no caso do PIS/COFINS.
porque tem a Entendi. legislação do PIS/COFINS tem uma previsão específica. Você já, A comercial exportadora vai ser responsável, você já ela que vai ter que pagar. empurra a responsabilidade, né? Isso. Eu entendo, mas aí é a minha opinião. Quem sou eu na fila do pão aí, né? Mas eu entendo que essa lógica, ela tinha que ser para tudo. Não Sim, faz sentido. A partir do momento que eu entreguei, a responsabilidade é desse terceiro. sim, E esse terceiro, ele é um player no mercado internacional que ele tem responsabilidade com a Receita Federal. Se ele não exportou, a obrigação é dele de recolher o tributo. Porque exato. assim, né, ele tem um prazo, vamos dizer assim, esse do PIS/COFINS são 180 dias que ele tem para comprovar a exportação. Se ele não exportou em 180 dias, comprou para exportar e não exportou, poxa, eu, que sou aqui o da ponta, vou ser responsabilizado tributariamente, ele que tem que ser responsabilizado. Então, assim, essa lógica para mim tinha que ser geral, Sim. mas não é. É só hoje para o PIS/COFINS que tem a previsão legal. Né? Mas é Espero ter algo... respondido a pergunta. Sim, eu acho que respondeu. Passou algumas perguntas, mas só para eu dar um recado para o pessoal aqui, a gente já está meio em cima do laço do tempo. Eu coloquei aqui o site e o e-mail para as perguntas que passaram e a gente não respondeu. A do Bonés deu certo, que na hora do assunto estava aqui na tela, mas Legal. eu vi que passaram outras perguntas aqui. Então, pessoal, por favor, fiquem à vontade para enviar para o contato @Forrester e também dar uma olhada lá no nosso site, porque lá a gente tem todo o portfólio de trabalho jurídico aí, inclusive o tributário, né? Que nós somos parceiros. E, enfim. E, Jonathan, eu só tenho a te agradecer. Para quem entrou agora no final da live, eu sei que a partir das 6 horas as lives bombam, mas a nossa grande intenção aqui é realmente levar a informação, mas para quem entrou agora, no início da nossa live eu explanei um pouquinho sobre o potencial brasileiro como exportador de alimentos e, na sequência, o Jonathan entrou com a parte tributária, então creio que vale a pena assistir novamente, vai ficar no feed do nosso Instagram e também no canal do YouTube. É isso aí, Jonathan. Legal, e estamos à disposição aí, qualquer pergunta, qualquer dúvida que a gente puder ajudá-los. Sim. Pode entrar em contato direto com o Nivaldo ou comigo aí no meu Instagram, que a gente pode ajudar. Foi rápido, né? A gente começa a conversar e o tema parece que vai ser curto, mas não vai, nunca exato, nunca é. E vou te falar, eu tava com um monte de colinha aqui que eu cortei, porque senão os meus 15 minutos iam lá para 30 minutos. Né? Porque, eu assim, te conheço, eu sei como é. Realmente o Brasil é um grande player na exportação de alimentos, cara, e não só commodity, o Brasil está entrando em exportação de manufaturados, nichos de mercado, o café especial, o café gourmet. O Brasil é o grande responsável pelo café expresso no mundo, tá? Isso é fantástico. E a gente tem 2 minutos para encerrar. E, Jonathan, eu tenho muito a agradecer aí a você, a nossa grande parceria. Um abraço para Amanda. Obrigado pelo convite. Tá? Pode deixar. E Amanda abraço para Carol também. Não sei se ela tá vendo aí ainda. E para o Nivaldinho. Obrigado. E não toque em assunto de Rua do Porto Piracicaba, que a Amanda tá vendo. Teu sogro também tá aqui. Tá bom? E um grande abraço. Vou levar eles lá para comer um peixe. Fica com Deus. Esse ano nós vamos para lá, se Deus quiser. Vamos ver. Tomara. Falou? Combinamos. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.